Abra sua Bíblia em João, capítulo 3. Glória a Deus. Servir ao Senhor é entender que Ele se entregou por nós, irmãos. E o fato dele ter se entregado por nós nos traz uma responsabilidade muito grande. E antes de ler o texto, eu queria dizer para os irmãos que as coisas de Deus não são como são vistas e como acontece por aí. Eu gosto sempre de dar exemplos, e eu vou dar um exemplo aqui que os irmãos vão ficar assustados. Eu gosto muito de pregação, eu gosto muito de palavra do Senhor. A gente ouve pregação aqui de quinta e sexta, mas por semana, irmãos, eu ouço muita pregação, eu vejo alguns cultos. E um culto em especial me chamou a atenção, até chamei a Zuleika para ver, chamei os meninos para ver. Nesse culto, tinha muito aquele negócio de chamar a pessoa para o púlpito, e a pessoa manifesta demônio, né? Isso é bíblico acontecer. Mas tem alguns lugares, irmãos, que nós vemos que não é bem o que está escrito na Bíblia que acontece. E o que eu vi essa semana me deixou simplesmente incrédulo e pensando: Senhor, se for isso mesmo que é o Evangelho, o que nós fazemos lá na nossa igreja é o quê? Porque esse pastor, veja só, ele orou, ele estava conversando com o demônio e perguntando quantos demônios haviam ali dentro do corpo da mulher. E a mulher falou que tinha 14 demônios. Ou o demônio falou que tinha 14 demônios. E lá eles vendem uma rosa por R$10, e essa rosa é aquela que vai libertar a casa da pessoa, é aquela que vai trazer bênçãos para a casa da pessoa. Eles usam aquela rosa como simbolismo que Jesus é a rosa de Saron. E veja só, ele expulsa aqueles 14 demônios da mulher e joga os demônios na rosa. Só que depois, irmãos, o que ele faz beira o ridículo. Porque ele vai falar para a igreja assim: olha, para mostrar que eu sou profeta, sou homem de Deus, agora os 14 demônios que estão na rosa vão sair da rosa e vão voltar para o corpo da mulher. Veja, eu sou um profeta do Senhor e eu expulso o demônio da mulher. Aí eu coloco os demônios de volta na mulher. Muitas pessoas estão sendo enganadas por falsos profetas, por falsos pastores. E chega a ser engraçada essa situação, mas ao mesmo tempo nós ficamos preocupados, porque essas pessoas estão sendo ensinadas errado. E a minha oração para o Senhor é sempre essa: Senhor, que eu não passe nada fora da sua palavra para os irmãos da nossa igreja, para que os nossos irmãos sejam estruturados na fé, para que nossos irmãos sejam estruturados a ser piedosos, a serem crentes cheios do Espírito Santo, serem pessoas honestas, serem pessoas com palavras, que tenha palavra que fale que se é sim, o sim tem que valer, se fala que não, o não tem que valer. Que pessoas, os homens da igreja, que sejam sacerdotes do lar, que as esposas, que as mulheres dessa igreja sejam mulheres fortes, colunas do lar,
Que a gente não traga aqui heresias para os irmãos, que a gente não traga coisas aqui que seja para impressionar os irmãos. Não, irmãos. O que nós pregamos aqui, o que nós tentamos passar para os irmãos, é que os irmãos tenham uma vida de retidão, que agrade ao Senhor Jesus. E que quando vocês entenderem o verdadeiro sacrifício de Jesus, vocês nascerão de novo. E aquele que nasce de novo, que nasce da água e do Espírito, esse não tem problema com demônios. Esses não serão possuídos por demônios, porque dentro deles há o Espírito de Deus. Aqui nós não falamos de demônios, aqui nós falamos de Jesus. Aqui nós falamos que aquele que serve a Jesus, que vive uma vida pautada na palavra de Deus, esse não tem problema com demônios, esse não tem problema com macumba, esse não tem problema com nada dessas coisas, porque ele está revestido do poder, do sangue de Jesus. A sua casa está marcada com o sangue do Cordeiro, e a casa que está marcada com o sangue do Cordeiro, o anjo destruidor não entra. Aleluia. Eu falei para a Zuleika, se os irmãos da igreja estão esperando ver isso da nossa igreja, vocês estão no lugar errado. Porque nós não faremos isso aqui. Nós não enganaremos, nós não falaremos profecias vindas da nossa cabeça, não. É muito fácil eu pegar um irmão aqui e falar, levanta aí e falar assim, olha, Deus está contemplando que você está passando uma dificuldade. Quem aqui não passa dificuldade, irmãos? Não, nós pregamos um evangelho para que você tenha transformação de vida. E uma vez transformado, irmãos, você vai dizer como o apóstolo Paulo falou, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Evangelho verdadeiro, irmãos, não é evangelho de exibicionismo, mas é um evangelho de vida contrita, vida transformada, a mente transformada, e a mente sendo transformada e renovada culto após culto. Por isso que a nossa pregação aqui, irmãos, é mais ensinamento para os irmãos, para que os irmãos possam aplicar isso na vida de vocês. Se você for pegar a pregação de Jesus, você vai ver que a pregação de Jesus é ensinamento. Eu não posso estar ensinando aos irmãos a viver uma vida piedosa, uma vida como Jesus quer que nós ensinamos, e a igreja está em tremendo alvoroço, tremenda bagunça, porque vocês não vão entender. O texto vai mostrar que Jesus vai conversar com um fariseu, um daqueles homens que entendiam muito da Torá, entendiam muito do que Moisés escreveu, só que muitos deles, por várias vezes, eram homens hipócritas. E nós não queremos aqui, irmãos, pregar uma coisa para vocês que nós mesmos não vivemos. Nós não queremos pregar aqui, subir aqui e falar assim, olha, sejam santos como eu sou santo. Não, eu não sou santo. Eu procuro me adequar e me adaptar ao que Jesus ensinou, para que eu seja santo como Ele é santo. E da mesma maneira, os irmãos busquem a santidade, porque o Deus que nós estamos servindo não é um Deus de desordem, não é um Deus de bagunça, mas é um Deus criterioso, santo, que quer santidade do seu povo. E esse homem vai conversar com Jesus. Ele não demonstra ser um homem muito corajoso, porque ele vai encontrar Jesus à noite, longe dos olhos dos outros sacerdotes, longe dos olhos dos outros fariseus, talvez por medo, ou talvez pela necessidade de conversar com Jesus a só, porque Jesus estava sempre envolvido, estava sempre com uma multidão ao redor dele, e ele vai conversar com Jesus à noite. Veja o texto comigo. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estais fazendo, e se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em resposta, versículo 3, em resposta Jesus declarou,
digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos nos basear nesse versículo. Convido você para orar. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Pai, diante da tua presença, nós estamos reunidos, ó Deus, porque entendemos que o Senhor está neste lugar. Na tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei no meio deles, e nós cremos que o Senhor está neste lugar. Pai, nesta manhã, venha falar nos nossos corações, Pai, venha colocar na nossa mente, Senhor, o desejo, a vontade e a força para que nós nasçamos de novo. Senhor, que nós tenhamos em nós a certeza da salvação, a certeza de quem buscamos, a certeza do porquê buscamos, ó Deus, que nós sejamos pessoas transformadas, pessoas que renovam as suas mentes a cada domingo, a cada quinta-feira, a cada manhã que nós acordamos, que nós possamos renovar as nossas mentes, ó Deus, no Teu Evangelho, para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos, Senhor, instruídos de uma maneira errada, por falsos profetas, falsos pastores. Deus, coloca em nós o verdadeiro ensino da Tua palavra, Jesus, para que a gente possa, Senhor, nascer de novo da água do Espírito, e que nós tenhamos, Senhor, no nosso coração e na nossa mente, a certeza da Sua salvação. Esse é o nosso pedido nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, 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 Jesus. Jesus está falando com um mestre, um homem instruído. E na continuação do texto, no versículo 4, Nicodemos vai perguntar para ele assim: olha, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne e o que nasce do Espírito é? Versículo 7, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, o mestre, perguntou Nicodemos, aquele que conhece tudo da palavra: como pode ser isso? Jesus responde: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? O texto vai dizer aqui no versículo 3 que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O nascer de novo aí também pode ser entendido como nascer do alto. Aquele que nasce do alto, ele não vive mais para a carne. Ele vive pelo Espírito. Ele não vive mais para agradar a carne, mas ele vive agora para agradar ao seu Criador. Ele vive pensando nas coisas que são espirituais. O tesouro que ele quer guardar não é aqui na terra, o tesouro que ele quer guardar é tesouro no céu. Ele ora e ele vive os dias agradecendo a Deus por cada dia. Ele vive agradecendo a Deus pelo alimento, ele vive agradecendo a Deus pela bebida, como foi já dito aqui. Ele vive agradecendo a Deus pela família que tem. Ele vive agradecendo a Deus por aquilo que Deus entregou na vida dele, para que ele possa desfrutar aqui na terra. Seja essa coisa muito boa, ou seja uma coisa aos nossos olhos medianas, né? Porque muitas vezes a gente coloca só as coisas muito caras ou muito como coisas boas, irmãos. E você vai ver, por exemplo, quando você sonha muito com um determinado bem, depois que você tem aquele bem, era um sonho muito grande, mas depois se torna normal, se torna parte da sua vida. E aquilo que você queria tanto, você vê que não é tão precioso assim, não é tão glorioso assim, passa a ser uma coisa normal do dia a dia. Mas, irmãos, tem uma coisa que nós devemos almejar, que essa coisa, esse bem, ele não vai ser passageiro, ele não vai ser um bem em que nós vamos simplesmente acostumar com ele.
a Bíblia diz que a nossa esperança não deve ser nas coisas terrenas. A nossa esperança é naquele dia glorioso que vai chegar. Irmãos, está mais perto do que nós imaginamos, o dia em que Jesus aparecerá nas nuvens para buscar um povo seu. Ele fala assim, olha, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Por que a pessoa, mesmo sendo mestre em Israel, sendo conhecedor da Torá, do todo o Antigo Testamento, ali de toda a história de Israel, não conhecia essas coisas? Porque aquele que não nasce do Espírito não pode entender as coisas do Espírito. Eu creio, irmãos, e entendo assim pela Bíblia, que muitas pessoas, por exemplo, tem algum evento na rua, e o pregador prega, e no final ele faz aquele apelo, quem quer se entregar para Jesus? Muitas pessoas levantam as mãos, e às vezes eu e o Ricardo, a gente viu muito isso, 50, 60, 70 pessoas vêm à frente, e eles falam assim, 70 pessoas nasceram de novo, 70 pessoas aceitaram Jesus, mas a maioria daquelas pessoas, no outro dia, continua vivendo da mesma forma, no outro dia, não vai nas igrejas, não busca a Deus. Como que essas pessoas aceitaram a Cristo? Como que essas pessoas foram transformadas? Não foram, irmãos. Levantar a mão e vir até a frente, ouvir a palavra do Senhor, não quer dizer que você é salvo. Henrique, eu estou indo na igreja, estou ouvindo a palavra e não sou salvo? Não. Veja só, a Bíblia diz, Jesus diz, não é nenhum apóstolo, embora o que os apóstolos falam é Bíblia, é palavra de Deus, mas Jesus diz assim, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Mas espere aí, olha só, você falou, Henrique, se ouvir a palavra, eu não sou salvo ainda. Jesus disse assim, olha, aquele que ouve as minhas palavras, só que tem a parábola. Lembra aquela palavra da casa construída? Ele fala assim, olha, aquele que ouve a minha palavra e não as pratica, é como uma casa construída sem alicerce, que sopra o vento e derruba a casa. Então o que significa ouvir a palavra do Senhor, para que eu seja salvo? Significa ouvir a palavra do Senhor e colocar em prática. Porque se você ouve as palavras do Senhor e as coloca em prática, a sua casa é alicerçada na palavra. E casa que é alicerçada na palavra do Senhor, vem ventos, vem tempestades, vem enchentes e a casa não é destruída. Então quando Jesus fala assim, olha, aqueles que ouvem as minhas palavras e creem naquele que me enviou, tem a vida eterna, Jesus está falando assim, olha, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, e aquele que crê, todo aquele que crê é salvo. A palavra diz que todo aquele que crê é salvo. Porém, no livro de Tiago diz assim, Tiago fala assim, olha, você crê que existe só um Deus? Eu vou perguntar, a igreja diz amém se você concordar, tá? Os irmãos creem que existe só um Deus? Amém. Muito bem, os demônios também creem. E por isso eles são salvos? Não. Diz assim, olha, muito bem, você crê que existe só um Deus? Até os demônios creem e tremem. Olha só, os demônios não só creem, eles creem e temem. Eu lembro de uma passagem que Jesus chegou numa determinada cidade e tinha lá um homem endemoniado, eu não lembro se era o Gadareno. Aí os demônios falam para Jesus assim, que tem nós conosco, Jesus, Filho de Deus? O que isso significa? Eles falam assim, olha, Jesus, você não tem nada a ver com a gente é mau, a gente faz aquilo que desagrada a Deus, a gente leva as pessoas para o inferno. Que tem o Senhor conosco? O Senhor não tem nada a ver conosco. Quer dizer assim, Jesus, você é aquele que cumpre a palavra, você é aquele que é enviado de Deus, você é aquele que cumpre as palavras de Deus. É a mesma coisa que o demônio olhar para nós e falar assim, olha, o que tenho eu com vocês? Eu não cumpro as coisas que Deus pede, mas vocês cumprem. Vocês não têm nada a ver comigo. Você crê que existe só um Deus? Muito bem. Os demônios também creem, mas qual é a diferença? Aquele que crê em Deus, ele procura
agradar a Deus todos os dias. E uma coisa que a gente precisa, irmãos, buscar, é isso que está escrito no versículo 3, é isso que nós precisamos buscar: nascer de novo. Muitos de nós estão há 1, 2, 5, 10, 15, 20 anos na igreja e nunca nasceu de novo. Jesus disse assim: nem todos que me chamam Senhor, Senhor. Jesus diz assim para os fariseus: vocês não creem em mim porque vocês não são minhas ovelhas. Por isso que vocês não creem em mim. Irmãos, que o evangelho que nós pregamos aqui, que a palavra que nós pregamos aqui, venha fazer entrar no seu coração, criar raiz. Aí eu te pergunto, a Bíblia diz que se criar raiz a palavra no seu coração, você será salvo? Não. Jesus diz assim, olha: todo ramo que tiver enxertado na oliveira, Jesus vai olhar o seu galho. Se ele não ver frutos, ele corta. No mesmo livro de Tiago fala assim, olha: mostre-me a sua fé sem obras, que eu vou mostrar a fé que gera obras. A obra, as nossas obras não podem nos salvar. O jovem rico chegou para Jesus e falou assim: Senhor, eu tenho seguido todos os mandamentos. Você poderia chegar para o Senhor e falar assim: Senhor, eu chego na igreja cedo, eu faço isso, eu faço aquilo, durante o dia eu faço isso, na segunda-feira, na terça-feira eu faço isso. Jesus fala assim: olha, beleza, aonde está o seu coração? A gente não faz as obras de Deus para que a gente seja salvo. A gente faz as obras de Deus porque uma vez o Senhor nos salvou e nós temos fé, e a nossa fé produz frutos. Frutos de arrependimento. Tem crente que... Quando foi a última vez que você orou e pediu perdão ao Senhor? Tem crente que não pede perdão mais. Tem pessoas que falam assim: por que eu tenho que pedir perdão? Eu não estou pecando. Veja só, abre sua Bíblia em João. Primeira João, capítulo 1, versículo 8. O texto diz assim, ó: se afirmamos que estamos sem pecados, leia comigo, olha aqui, todo mundo para ler na mesma versão, leia comigo, ó: se afirmamos que estamos sem pecados, nós estamos fazendo o quê? Enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Pode deixar 8. Se afirmamos que estamos sem pecados, irmãos, nós estamos sendo mentirosos. Olha como é complicado, vê o 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um... e a sua palavra não está em nós. Por isso que em toda oração você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que falar: Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, eu sou falho, sou pecador, mas eu preciso da sua misericórdia. Aleluia. Nós não somos pessoas perfeitas, nós não somos pessoas que já alcançaram a glória de Deus. Não, nós estamos a cada dia precisando de mudança de vida. A cada dia precisamos do perdão do Senhor, das forças que o Espírito Santo vai nos dar. Nós precisamos entender, irmãos, que nós não estamos aqui porque somos santos. Nós estamos aqui porque adoramos a um Deus santo. Nós precisamos nascer de novo. Aleluia. Glória a Jesus.
Romanos capítulo 4, versículo 7. Olha só o que diz o texto. Como são felizes, ou bem-aventurados, aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Versículo 8. Não, volta o versículo 7, volta o 7. Eu vou falar de novo. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. E o versículo 8 vai dizer assim, olha, aleluia. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Nós somos pecadores, somos falhos, mas antes de nós nascermos, Jesus já tinha sido levantado, pregado na cruz do Calvário, para perdoar as suas transgressões, para limpar os seus pecados. E ele diz assim, olha, bem-aventurados são vocês, a quem o Senhor não atribui mais culpa. Aleluia. Era isso que Nicodemos não podia entender. Ele não podia entender que agora nós não somos mais escravos do pecado. Nós estamos no mundo de pecado, nós falhamos, mas agora nós não somos escravos do pecado. Agora, muitas pessoas ouvem isso e falam assim, não, então eu posso pecar. Não, você não pode pecar. Sabe por que você não pode pecar? Porque você foi transformado, você nasceu de novo. No mesmo livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 1, veja só o que Paulo vai tentar explicar para nós. Capítulo 6, versículo 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? A Bíblia diz em João também que quando Jesus morre, ele paga os nossos pecados. E quando ele ressuscita, ele nos justifica diante de Deus. Agora, quando a gente nasce de novo, a gente começa a aplicar isso nas nossas vidas. Crente que nasceu de novo não pode viver pecando. Crente que nasce de novo não pode ter pecado de estimação. Senhor, eu peço perdão por esse pecado, depois eu peco de novo no mesmo pecado. Senhor, eu peço perdão de novo. Não é assim, irmãos. Aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. A gente não pode viver uma vida escravo de pecado. Se você é escravo de pecado, eu sinto lhe dizer que você nunca nasceu de novo. E o versículo 3, o texto que a gente leu, diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse texto coloca em nós a responsabilidade. Por isso, irmãos, que quando eu falo que quando orar, a gente tem que não ficar dizendo palavras repetidas, palavras que a gente acha que vai ser uma oração bonita. Não, irmão, você não precisa orar bonito, você precisa conversar com o seu Deus. Com a oração, eu preguei aqui logo no começo da igreja, a oração não é um monólogo, é um diálogo. Converse com o seu Deus, exponha para Ele, mostre para Ele a sua falha, mostre para Ele o que está te afligindo. Porque se é um diálogo, quando você se derramar verdadeiramente na presença do Senhor, você vai sentir o Espírito Santo do seu lado, você vai sentir Deus trazendo renovo para a sua alma. A gente, irmãos, não serve um Deus morto, nós servimos a um Deus vivo. Tem pessoas que sempre oraram e nunca sentiram a presença de Deus. Tem pessoas que sempre oram e não conseguem chegar na presença de Deus, não conseguem se adentrar à presença de Deus.
Irmãos, talvez você esteja orando errado. Talvez você esteja orando como o pastor orou em determinado culto, ou como você ouviu alguém orando e achou a oração bonita. Não! Ore com as suas palavras, ore com todo o seu sentimento, ore com toda a sua força, ore com toda a sua sinceridade, porque a Bíblia diz que um coração contrito Deus não rejeita. Faça uma mudança assim, geral na sua vida. Conversão é isso, você está caminhando para um local e você vê que a sua caminhada não está correta. Você faz uma conversão, você vai ao contrário daquilo. Se você hoje, até hoje, orou de uma forma que você quer se expressar bem, para com isso, para de usar palavras que você não conhece, use as suas palavras do dia a dia, porque o seu Deus não é um Deus distante, Ele é um Deus de perto, Ele é o seu Pai. Com o seu Pai, você pode falar, você pode abrir o seu coração, você pode ser sincero. Seja sincero com o seu Deus. Quando a gente vai falar com pessoas estudadas, a gente usa palavras mais difíceis. Mas Paulo fala assim: que adianta eu chegar para pregar para vocês com palavras de filosofias, palavras muito difíceis, se as pessoas não vão entender? Não, eu prefiro ir com palavras que os irmãos compreendam, para que os irmãos tenham a mudança de vida. A mesma coisa com Deus, não precisa usar palavras difíceis. Ore com a sua alma, ore com a sua sinceridade, ore como você já conversou com uma pessoa e você, naquela conversa, você entregou, você fala assim: nossa, eu entreguei tudo de mim nessa conversa. Assim é com Deus, entregue tudo que você tem a Ele. Uma vez um amigo chegou para mim, ele quis confessar um pecado a mim. Ele falou assim: olha, eu não tenho ninguém com quem conversar. E naquela conversa, conforme ele ia se expressando, ele começou a orar, a chorar. E eu também comecei a chorar naquele momento, porque a forma como ele falou foi tão sincera e foi tão entregue. Sabe quando a pessoa se entrega? E eu falei: isso é oração, é se entregar. É ficar rendido, como diz aquela palavra, aquele hino que a gente canta: rendido estou, Senhor, não tenho forças, não tenho condições, eu me entrego a Ti. Isso é nascer de novo, é compreender que Deus é aquele que nos guia, Deus é aquele que muda os nossos caminhos, é aquele que dirige os nossos caminhos. Se você não está vivendo dessa forma, eu te aconselho você fazer uma mudança radical, mudar a forma como você ora, mudar a forma como você vive, porque o que diz o texto é que se você não nascer de novo e não viver dessa forma, você não pode ver o reino de Deus. Irmãos, Paulo fala em Gálatas: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum. As pessoas falam assim: não, mas aí você pode viver pecando. Não, irmãos, aquele que vive do Espírito, ele fala: de modo nenhum, de jeito nenhum, vai satisfazer as vontades da carne. Você pode ver quando você se afasta da palavra, quando você se afasta da oração, você começa a desviar o seu olhar das coisas de Deus. Aí você vai e peca. Por quê? Porque você se afastou de Deus. Não se afaste de Deus. Leia a palavra todos os dias. E não só leia, pratique a palavra todos os dias. Ore a Deus, agradeça a Deus todos os dias, que você vai ver que de modo nenhum você vai satisfazer a vontade da carne. Glória a Deus, aleluia. As pessoas ouvem esse tipo de palavra e falam assim: ah, não, mas eu gosto de mais avivamento, eu gosto de mais barulho, não teve cadeira. Irmãos, não é isso.
Quando Jesus pregava, as pessoas ficavam sentadas, ouvindo e absorvendo. O crente tem que ser crente esponja. Para as coisas que são boas. Para as coisas que são bíblicas. Ele tem que ouvir e absorver. E falar, não, isso é para mim. E eu vou aplicar isso. Aquele crente que ouve as palavras e pratica as palavras. Vê lá, João, capítulo 10. Versículo de número 27. João 10, 27. Jesus vai dar uma clara evidência que existem pessoas, que existe um grupo de pessoas que conseguem ouvir a voz dele. E quando ouve a voz do Senhor, é impossível não aceitá-lo. Ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele fala assim, eu as conheço, diz o Senhor. E elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão. Aleluia. Aleluia. As pessoas falam assim, não, mas você pode perder isso que Deus te deu. Jesus diz assim, ó, eu te dou a vida eterna, você sendo minha ovelha, e você jamais perecerá. Ninguém poderá te arrebatar da minha mão, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Versículo 29. Aleluia. Meu Pai, olha só, ele diz assim, olha, meu Pai, Jesus dizendo, meu Pai te deu para mim, e o meu Pai é maior que todos. E ele fala assim, não vai ser esse pecado que vai te arrancar das minhas mãos. Converta os seus caminhos, mude seus caminhos, para que você agrade ao seu Deus. Aleluia. 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 Aqueles que nascem de novo, eles não estão sobre o domínio da carne. Eles não estão sobre o domínio da carne. Romanos 8, 9. 8. Romanos capítulo 8, versículo 9. Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne. Quem são esses? Aqueles que nasceram de novo. Eles não estão mais sobre o domínio da carne, mas eles estão sobre o domínio do Espírito, se de fato o Espírito habita em vocês. E olha só, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Aleluia. Por isso que eu tenho certeza da minha salvação. Porque eu nasci do Espírito. E quem nasce do Espírito vive pelo Espírito. Ele cultua pelo Espírito. Por isso que às vezes eu falo para os irmãos, o culto não é só um culto, não é só uma reunião. Porque aquele que nasce do Espírito, ele enxerga o culto de uma outra maneira. Ele fala assim, não, hoje tem culto, hoje eu vou mais uma vez entregar a Deus o meu perfeito louvor. Eu vou entregar a Deus aquela melhor oração. Eu vou procurar ouvir tudo que é ministrado, para que eu possa renovar a minha mente dia após dia. Para quê? Para que eu possa agradar mais aquele que me salvou. Você vê, ele começa a entregar, ele começa a entender o culto de outra forma. A gente tem que ter anseio pelo culto, a gente tem que ter vontade de culto, irmãos. A gente tem que passar a semana e falar assim, eu não vejo a hora de chegar quinta-feira. Aí as pessoas vão perguntar, por quê? Porque quinta-feira é o dia de ir para a igreja para adorar o Senhor. Na terça-feira é dia de ir adorar o Senhor. No domingo de manhã, o meu domingo de manhã é tão glorioso. Por quê? Porque eu acordo e a primeira coisa que eu faço é ir na igreja adorar ao nome do Senhor. 1 João 3, versículo 9.
Está tão gostoso, irmãos. Aleluia. Olha só. Todo aquele que é nascido de Deus. Vamos todo mundo junto até ali a vírgula. Ó. 1, 2, 3. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Se todo que é nascido de Deus não pratica o pecado, como que esse nascido de Deus pode não ser salvo? Aí gera uma dúvida, né? Será que eu sou nascido de Deus mesmo? Será que eu nasci de novo mesmo? Porque eu digo que sou nascido de Deus, mas estou praticando o pecado. Então eu estou indo contra o que diz a palavra. Porque a palavra diz: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Agora olha só que interessante. Porque a semente de Deus permanece nele. Se a gente for pegar esse texto e aplicar esse texto lá na parábola do semeador, nós vamos ver que lá tem 4 tipos de pessoas. Uma pessoa que ouve a palavra, que a semente é lançada e a semente se perde, a pessoa simplesmente não liga. Tem outras pessoas que ouvem a palavra, a semente é lançada, até gera uma alegria no coração, mas ela logo se esquece. Tem a outra pessoa que a palavra entra, a semente é plantada, até nasce um galho, mas vê as dificuldades do dia a dia. Esse é aquele que Jesus fala assim: olha, aquele que tiver enxertado não der fruto, será cortado e lançado no fogo. Mas tem um, irmãos, que a semente é lançada, ela cresce e é enxertada na oliveira. E essa, Jesus vem e rega, Jesus vem e cuida, aí começa a dar frutos, e a palavra de Deus fala que a esses, os frutos permanecem, e esses jamais serão cortados fora. Por isso que ele fala aí, ó, porque a semente de Deus permanece nele, a semente não é jogada fora. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. É o que Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, você para ver o reino precisa nascer de novo. E aquele que nasce de novo não vive no pecado. Ah, Henrique, então se eu nasci de novo, eu vou passar o resto da vida e não vou pecar? Não, você vai pecar. Davi era escolhido de Deus. Pecou e pecou feio. Errou e errou feio. Quando foi para errar, ele errou mesmo. Mas veja que isso não foi uma coisa que Davi premeditou. Se a gente premedita um pecado, alguma coisa está errada na nossa vida espiritual. Se a gente fica maquinando um pecado muito tempo, alguma coisa tem de errado na nossa vida espiritual. Agora eu pergunto para vocês: Davi era escolhido de Deus? Sim. Davi pecou? Sim. Davi foi salvo? Sim. Agora eu pergunto a vocês: Saul foi escolhido por Deus? Sim. Escolhido para ser rei de Israel. Saul pecou? Sim. Saul foi salvo? Não. Então qual é a diferença? É o pecado? Não, irmãos. Aquele que é nascido de Deus, ele não vive no pecado. Ele pode pecar. Ele vai pecar. Porque nenhum de nós pode falar aqui: eu não tenho pecado, senão nós fazemos de Deus um. Porém, irmãos, quando Davi peca, a semente de Deus que está no coração dele é automático, irmãos. Um amigo perguntou para mim: então como é que eu sei que eu sou escolhido de Deus? Eu falei: quando você peca, como é que você fica? Aquele que é nascido de Deus, ele não quer pecar, ele não busca o pecado, ele busca a Deus. Ele pode falhar, mas quando ele falha, parece que é como se
pedras caíssem nos seus ombros e pesassem os seus ombros. E ele fala assim: não, eu preciso me achegar a Deus. Eu preciso clamar ao meu Deus. Eu preciso me arrepender, porque eu sou nascido de novo. Eu não posso estar vivendo nessa prática. Eu vi um pastor chamado Jim Swaggart. Irmãos, esse pastor, ele pregou em mais de 100 países. Ele foi um pastor que veio aqui no Maracanã na década de 80. E o Maracanã tinha mais 100 mil pessoas para ouvir a sua pregação. Era um homem que revolucionou. Porém, esse homem caiu em adultério. Esse homem caiu em adultério. Hoje tem muitos pastores que caem em adultério, que erram, que pecam. Mas eles falam assim: olha, não fui eu. Não, isso não aconteceu comigo, não. Isso são pessoas que podem ser pastores, mas nunca tiveram um novo nascimento. Jim Swaggart, ele errou. E ele foi para o púlpito da igreja. E ele falou assim: irmãos, eu pequei contra a igreja do Senhor. Eu pequei contra o Deus que me santificou, que me separou. E esse pastor chorava no púlpito da igreja e pedia perdão para os irmãos da igreja. Por quê? Porque ele falhou, mas ele era uma pessoa que tinha a sua mente voltada para as coisas do Senhor. Nós, irmãos, a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide-se para não cair. Aquele que é do Senhor, procure não pecar. Busque não pecar. Porém, se pecar, você tem um advogado justo diante de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, para te perdoar. Nessa manhã tem alguma coisa que te acuse? O Senhor está aqui falando: meu filho, eu estou aqui para advogar a sua causa. Eu perdoo os seus pecados desde que você queira ser perdoado, desde que você queira abandonar essa prática, desde que você queira me buscar verdadeiramente, desde que você queira ser nascido de Deus. Eu estou aqui para perdoar os seus pecados, diz o Senhor. E essa é a diferença daquele que é salvo, daquele que é nascido de Deus, daquele que busca as coisas de Deus, do que aquele que diz que busca as coisas de Deus, daqueles que dizem pregar a palavra do Senhor. Pregar a palavra do Senhor não quer dizer nada, irmãos. Fazer curas em nome de Jesus, nada significa. Ah, Henrique, como é que você fala um negócio desse? No final dos tempos, as pessoas vão falar: Senhor, eu preguei, Senhor, eu curei em teu nome, Senhor, eu estava todo dia na igreja. Lembra que Jesus falou lá assim: olha, as minhas ovelhas eu conheço e eu as vejo. Pois é, esses, Jesus vai falar assim: olha, nunca te vi. Que o Senhor possa estar olhando para nós nesse momento. Que o Senhor possa estar contemplando cada um de nós neste momento. Que o Senhor possa encontrar em nós, irmãos, coração contrito, coração arrependido. Que o Senhor possa vir na videira e olhar que os nossos ramos estão dando frutos. Dê frutos. Se você é verdadeiramente salvo, nascido de Deus, é automático que você dê frutos. Se você não está dando frutos, irmãos, em nome de Jesus, procure ver aonde está errado e conserte-se. Antes que o agricultor venha e seja tarde demais e corte o galho que não está dando frutos.